Então, meu nome é Marcos Cardoso, eu sou filósofo de formação, sou historiador, mas meu currículo básico é ser militante do movimento negro no Brasil, pesquisador no campo das culturas negras, sou professor de História da África e coordeno um projeto, sobre a equipe pedagógica de um projeto chamado Cantando a História do Samba, aqui em Belo Horizonte. E gostaria de agradecer ao convite da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de Contagem para desenvolver aqui hoje esse diálogo com vocês sobre esse tema, que é um tema muito caro para nós, que é esse debate em torno das ações afirmativas e princípio da igualdade. Né? Eu participei durante início dos anos 2000 até 2010, todo o processo desse debate que aconteceu no Brasil a partir de uma conferência que houve na África do Sul, a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, onde que foi aprovado nessa conferência, organizada pelas Nações Unidas, de um plano de ação, né, e de uma declaração para que o mundo pudesse, de uma certa forma, ter uma atenção sobre a discriminação dos afrodescendentes no mundo inteiro. E entre essas ações, o debate em torno das ações afirmativas tomou um certo vulto. Né? Então, esse debate ele entra na sociedade brasileira com mais força, não que o movimento negro já discutia as ações afirmativas, mas, sobretudo, esse recorte das ações afirmativas, que é o debate sobre as cotas, ele entra com muita força na agenda da política pública na sociedade brasileira, exatamente nesse período aí. Então, de 2000 até 2010, 2011, quando o STF aprova por unanimidade uma ação de inconstitucionalidade movida contra a Universidade Federal de Brasília, então, a partir daí, o debate se esgota em função da aprovação, depois se transforma em lei das ações afirmativas. Mas tudo isso tem um processo muito longo, né? Sobretudo quando a gente relaciona essa discussão das ações afirmativas com a discussão da igualdade, ou com o princípio da igualdade. E a coisa mais complicada de se discutir numa sociedade marcada pela desigualdade como o Brasil é exatamente o princípio da igualdade, sobretudo a relação entre negros e brancos, ou entre negros indígenas e brancos, ou entre pobres e ricos. Né? Então, essa é a principal questão. E para a gente falar um pouco sobre isso, é importante a gente entender, conhecer um pouco sobre a trajetória da população negra na sociedade brasileira, ou seja, o papel que essa população exerceu na construção do Brasil. E é impossível falar disso sem discutir a presença de África. Né? Então, a África aí tem um papel importante, primeiro, do ponto de vista de ser o berço da humanidade. Né? Basicamente, a humanidade nasceu, segundo a ciência, nessa região aqui, há vestígios, sítios arqueológicos que, de uma certa forma, comprovam essa região, sobretudo aqui da Etiópia, do Nilo, e mesmo alguns vestígios arqueológicos na África do Sul, como aqui ser o berço da humanidade. Sendo o berço da humanidade, ela é também o berço da civilização, né? O berço da produção da cultura, produção da religião, produção da agricultura. Né? Então, esses são legados que a África deixa para a humanidade, que, de uma certa forma, nós pouco conhecemos. Né? O Brasil, como um país que tem a maior população negra do mundo, depois da Nigéria, né? Nós somos 52% de população de origem africana aqui na sociedade brasileira, de uma certa maneira, desconhecemos profundamente a história da África. Né? Então, isso é o primeiro dado importante. Então, eu acho que é importante também nós pensarmos no processo de desconstrução desse imaginário social que foi construído, que a gente aprende desde criança, nós somos construídos nesse percurso de invisibilizar a África ou de negar esse continente do nosso imaginário. Então, nós temos uma ideia extremamente superficial, uma ideia estigmatizada, onde que a África aparece para nós de uma maneira pejorativa, de um continente sem história, de um continente sem cultura, de um continente primitivo, né?
de um continente sem Estado, sem escrita. A história da África, parece que a história da África começa com a presença do europeu, né? Isso é uma inverdade, né? Então, esse é o primeiro dado. É claro que nesse curso a gente não tem tempo suficiente para falar de 12 mil anos de história, no mínimo 12 mil anos de história, desde as primeiras civilizações antes do Egito, que é a Núbia, o Império de Merói, né? Toda essa região, essas civilizações que brotaram aqui no Vale do Rio Nilo, até a conformação do Egito e do Sudão, né? São, sobretudo, o apogeu da cultura egípcia, né? Até as sociedades contemporâneas. Então é muito difícil, é muito pouco tempo, né? Então nós não temos tempo para falar, aprofundar sobre isso. Mas a gente pode dar um salto, né? Desde da era antes de Cristo, a ocupação do norte do continente pelos povos do Oriente Médio, sobretudo os árabes, processo de arabização, islamização do continente do norte da África, até o período da chegada do europeu no século XV e a transplantação dos povos africanos para o Brasil. Primeiro para as Américas, mas sobretudo para o Brasil, né? Então, esse processo de produção do escravo, esse processo do tráfico internacional de seres humanos transformados na condição de escravo é um processo muito longo também, né? Mas, sobretudo, no século XV, com a chegada de Portugal, sobretudo no caso da sociedade brasileira, Portugal, ao atravessar o Cabo das Tormentas, fazer esse percurso, chegar a Moçambique, ou organizar fortes aqui nessas ilhas perto de Angola, né? Ou explorar a África Ocidental, isso tudo em função de um projeto que nós chamamos de projeto colonial, da empresa colonial, né? É um projeto que, de uma certa forma, vai aliar o tráfico internacional de escravos com a produção de matérias-primas nas Américas, né? É exatamente essa mão de obra compulsória, essa mão de obra não paga, junto com o trabalho não pago desses povos nas Américas, no caso do Brasil, no primeiro momento, na produção da cana-de-açúcar no Nordeste, esse comércio triangular, de uma certa forma, formatado entre a captura, a negociação, o sequestro de gente, transformação dessa gente em escravo para a produção de matéria-prima nas Américas, a produção dessa matéria-prima indo para a Europa, gerando um lucro, gerando uma riqueza. Essa volta à África e assim esse ciclo vicioso vai produzir o que nós chamamos de acumulação primitiva do capital, né? Então, tudo que nós conhecemos sobre capital, é impossível compreender o capitalismo mundial sem entender esse processo primeiro, que foi a acumulação do capital. Como que se dá essa acumulação do capital? A partir desse processo de superexploração do trabalho desse africano na condição de escravo, ou seja, esse trabalho não pago. Tá? Então, esse trabalho não pago durante 3 séculos e meio vai gerar uma riqueza incomensurável, né? Sobretudo no chamado primeiro mundo. Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado, que eu acho que é importante, é entender o processo de transformação de um ser humano livre na condição de escravo, né? E aí nós temos 2 instituições importantes. O Estado e o segundo a instituição importante é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, cada uma dessas instituições vai ter um papel importante. A Igreja, porque a Igreja, nesse momento, século XV, século XVI, ela tinha um poder quase absoluto sobre o mundo. O Estado, os reis, sobretudo os reis europeus, vão necessitar de uma justificativa moral para poder autorizar o tráfico internacional, o financiamento desse tráfico, e a Igreja é que vai produzir essa justificativa moral, né? Ou seja, que você não oprime nenhum ser humano sem uma justificativa. E qual é a justificativa que será produzida do ponto de vista de construção de uma ideologia no século XV, século XVI? Dizer que esses africanos são pessoas acostumadas ao trabalho duro, pessoas sem cultura, pessoas sem alma, né?
E para que essas pessoas, esses seres humanos, pudessem, de uma certa forma, ser inseridos na civilização, é necessário que eles adquirissem uma alma, né? Então, esse é o primeiro, esse discurso vai ser produzido pelo Papa, acho que Alexandre IV, no século 1500 e pouco, né? E ele vai dizer que essa gente dura, acostumada ao trabalho, quem sabe ela trabalhando tanto, ela pudesse adquirir uma alma, quem sabe adquirindo uma alma pudesse entrar no reino dos céus, né? Isso é o primeiro discurso, de uma certa forma, vai aliviar a consciência dos reis para autorizar o tráfico, um mercado, né? Esse mercado, porque para você pensar, trazer 12 milhões de pessoas para as Américas, dos quais mais de 5 milhões para o Brasil, é necessário um financiamento, né? É necessário esse financiamento. Então, os reis europeus autorizando esse mercado, essas pessoas serão transplantadas para o Brasil, e sendo transplantadas para o Brasil, elas serão exploradas na condição de escravo. Isso é o primeiro momento. O segundo momento é a violência. Para fazer isso, o Estado também tinha um monopólio da violência. E que monopólio é esse? Esse cidadão, ele começava a apanhar desde o porto até chegar ao Brasil. Apanhar para que ele minasse a sua resistência, né? Minasse a sua resistência e não oferecesse resistência às condições dadas do trabalho naquele momento. O outro tipo de violência é a violência simbólica, né? Esse africano, ao chegar na sociedade brasileira, ele era batizado, e na medida que ele era batizado, ele perdia o seu nome de referência, ou de uma certa forma, o processo de construção da sua identidade começava ali. Porque a gente sabe que o nome, a palavra, para as culturas, sobretudo culturas de forte tradição oral, a palavra, o nome é fundamental. Então, a partir do nome, você sabe de onde que você é, você sabe qual é a sua aldeia, qual que é a sua nação, qual que é a sua língua, qual que é a sua religião, que roupa que você deve vestir, etc. Ao chegar nas Américas, sobretudo no Brasil, e perder essa referência identitária, isso, de uma certa forma, finaliza o processo de transformação desse ser humano num escravo. Mas, ao mesmo tempo, você vai produzir aqui na sociedade brasileira um processo também de resistência, que é um outro assunto. Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse processo, de uma certa forma, vai gerar, nesses africanos, na condição de escravo, durante esses 500 anos do Brasil, um déficit, uma sequela fundamental, né, que construir no imaginário da sociedade brasileira uma visão, uma herança negativa da população negra no Brasil, como herdeira de uma tradição escrava muito antiga. É como se o fato da pessoa ser escrava não fosse um fato quase da humanidade, né? Então, desde criança, nos livros, na produção didática das escolas brasileiras, você vai estar sempre tendo essa imagem desse povo, sempre nessa condição. Mas as pessoas nunca vão raciocinar na participação desse povo na luta pela liberdade, na luta pela resistência, em tercer a luta pela cidadania no Brasil, de construir as bases, não só da economia, mas as bases culturais do Brasil, etc, etc. Nunca vão pensar na presença dessa população na sociedade brasileira como que trouxe para o Brasil os aportes tecnológicos para a mineração, para a siderurgia, para a forja, né, para a agricultura, para o café, para a plantação de algodão, né, para o pente que você penteia o seu cabelo, etc. Então, essa discussão da população negra no Brasil, ela tem muito a ver com o que nós discutimos, a categoria trabalho, né? Então, o trabalho era uma coisa no Brasil tão indigna que era coisa de preto, coisa de escravo, né? Então, essa necessidade de ver o trabalho como uma coisa indigna é que só após a abolição do trabalho escravo em 1888 que o trabalho começa a enobrecer o homem. Quando esse trabalho vira uma coisa digna, esse ser humano negro
ex-escravo, ele é colocado à margem do mercado de trabalho e o Brasil vai financiar a imigração, sobretudo para o Sul, vai financiar a imigração que vai entrar na sociedade brasileira no outro momento, que é o momento de início da industrialização da sociedade brasileira. Nesse sentido, a mobilidade social da população imigrante ela é meteórica, enquanto a população negra vai ficar nas fibras da sociedade. Isso vai produzindo um grau de desigualdade muito profundo e uma distância entre o acesso aos bens coletivos produzidos pelo país muito diferentes. Então, essa, de uma certa maneira, é a raiz da desigualdade, né? A raiz, assim, a profunda compreensão entre dois povos formadores da sociedade brasileira, do ponto de vista do acesso à cidadania, do ponto de vista aos bens produzidos pela sociedade, do acesso à riqueza coletiva, vai produzir todo esse processo de marginalização e de uma certa forma, de exclusão da cidadania. Nesse sentido, historicamente, é importante a gente perceber que o debate em torno das ações afirmativas, na realidade, ele às vezes não tem muito a ver, ele tem uma relação com o princípio da igualdade, mas não é que as ações afirmativas vai produzir igualdade. As ações afirmativas, na nossa maneira de compreender, elas, de uma certa forma, são medidas que são adotadas pela sociedade, pelo Estado, pelos organismos públicos e privados, no sentido de corrigir disparidades em que determinados grupos históricos têm um prejuízo ou têm uma desvantagem na competição. É como se você fosse apostar uma corrida e eu fosse disputar com você uma corrida, só que eu sou manco de uma perna. Então, como é que eu vou ter condições iguais de disputar essa corrida? Então, historicamente, esses dois grupos, negros e brancos no Brasil, eles têm uma desvantagem do ponto de vista da sua igualdade para competir, sobretudo no mercado. Seja no acesso ao mercado de trabalho, seja no acesso à educação, seja no acesso à informação, né? Então, essa desigualdade, essa desvantagem, de uma certa forma, as ações afirmativas, elas vêm no sentido de dar de oportunizar melhores condições para que esses dois grupos possam, de uma certa forma, competir de maneira igual. Nesse sentido, não significa que as ações afirmativas vão, de uma certa forma, produzir igualdade. Porque como é que você vai produzir igualdade se você tem um gap aí de quase 500 anos, pelo menos 350 anos de escravidão? Né? Se eu fosse pensar, por exemplo, hoje que a África hoje debate no mundo o prejuízo ecológico, o prejuízo do ponto de vista da sua mão de obra, você tem que pensar assim, boa parte da mão de obra do continente sul-africano foi retirada para vir para as Américas. Ou seja, a África, durante 3 séculos e meio, ela segurou sozinha 2 continentes, as Américas e a Europa. Como que você pode pensar que a ação afirmativa vai resolver esse gap? No caso do Brasil, nós devemos à África. Como você pode pensar que a ação afirmativa vai produzir igualdade? Não vai. Para haver igualdade, nesse sentido, você teria que discutir um conceito mais profundo, mais radical, que é o conceito de reparação. Porque você tem aqui, no caso do Brasil, 500 anos de depredação ecológica, de exploração incomensurável dos recursos da natureza, de massacre dos povos indígenas, né? Então, você tem aqui 350 anos de trabalho que ainda não foi pago. Esse trabalho não foi pago. E ele gerou uma riqueza. Então, como é que você vai produzir igualdade com ações afirmativas? Então, assim, ações afirmativas do princípio de igualdade, assim, ela tem uma relação com o princípio da igualdade, mas ela não é necessariamente uma medida que vai produzir igualdade. Ela tem uma relação porque você está lutando por uma sociedade que quer igualdade. Nesse sentido, ela entra como uma das medidas que, historicamente, podem impactar no processo de construção de uma sociedade mais igualitária. Não significa que ela vai fazer isso, mas ela no nosso entendimento, faz parte desse processo.
né? Então, a relação das ações afirmativas com o princípio da igualdade, na minha maneira de compreender, é essa. Né? Ela é uma medida que contribui, mas não necessariamente ela vai produzir igualdade, mas ela tem uma relação profunda com o princípio da igualdade, ou seja, uma busca que nós, enquanto agente social, nós, enquanto que lutamos por uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, eu acho uma medida justa e uma medida correta.